Fala pessoal, beleza? Então vamos hoje criar um projeto completo com Antigravity, né? O Antigravity que, né, a ideia é você conseguir criar um projeto mais rápido, tá? Então vamos testar essa ferramenta e vamos ver se realmente é isso, beleza? Então para você que não tem o Antigravity instalado, faz o download, instala na sua máquina, mesmo processo, next, e está instalado, beleza? Tem para todos os, né, sistemas operacionais ali, você pode usar o que você precisar, beleza? Então vamos aqui, ó, já tem um comando pronto, tá, para você colar e utilizar. Dá uma pausa o vídeo aí, copia o comando, beleza? Qual que é a ideia aqui? Crie para mim o escopo de um projeto SaaS igual ao Linktree, beleza? Vamos criar um projetinho básico igual ao Linktree. Básico, só os links, utilizando as seguintes stacks: Next.js, Next.auth, com o Google utilizando Firebase e Database, para apenas salvar os dados. Vamos utilizar ShardCN, React Hook Form, com Zod, né? Isso aqui tudo é UI para validar, e também o form para a gente validar formulário, beleza? De uma forma mais fácil, beleza? Fica tudo certinho já. E para pagamento a gente usa o Stripe, beleza? Esse é o código. Quando você for criar um SaaS, você pode usar da mesma forma, beleza? Então só muda, né, o estilo, né, aqui, e você coloca o que você precisa criar, beleza? Em outra conversa ali com o ChatGPT, eu, né, tiro algumas ideias, né, e você pode criar um aplicativo bem legal, beleza? Então tá, vamos passar esse comando para ele vai criar aqui o escopo. Então ele já criou aqui, ó, a gente tem a base do projeto. Ele criou aqui Linktree básico. Objetivo: criar uma plataforma de SaaS onde o usuário possa criar conta com o Google, criar uma página pública personalizada, adicionar, editar, remover e ordenar links. Personalizar minimamente o perfil, tá? Minimamente o perfil. Então não vai ter uma configuração completa do perfil. Beleza, é o que a gente precisa. Assinar um plano pago para liberar recursos premium, beleza? Então aqui a gente copia esse escopo, beleza? Inteiro, né? Até fluxo de pagamento, né? Componentização, segurança. É isso. Vamos deixar essa parte de MVP para fora, beleza? Que isso daí a gente não precisa colocar lá. Então tá aqui, ele criou bonitinho ali o nosso escopo do nosso projeto. Vamos fazer o seguinte antes. Vamos configurar o nosso Antigravity agora. Você tá aí, já instalou, tá com o Antigravity aberto. Vamos criar um repositório para o nosso projeto, tá? Vamos dar um nome para ele. No meu caso, né? Ó, eu já tenho o GitHub. Se você não tiver, você cria uma conta no GitHub. Vai ter outros repositórios, tá? Você pode vir aqui em New ó, e criar um repositório. Vou colocar aqui biolink. Beleza? Biolink é isso. Você muda para privado, cria o seu repositório, beleza? A partir daí você já tem um repositório criado lá no GitHub. Fica mais fácil a nossa vida, beleza? Então daqui você vai para o Antigravity, vai ter a opção para vocês de clonar o repositório. Então você clica aqui, ele vai logar com a tua conta, a mesma conta que você acabou de criar no GitHub, vai voltar para cá, você pode só escolher o projeto e clonar. Eu uso de uma forma diferente, então eu venho em New Terminal, ele vai aparecer essa opção, para mim eu mudo aqui, no meu caso, e eu estou usando o meu terminal aqui local, beleza? Vou fechar aqui esse comando, eu não quero, vou mudar aqui, cd, c2 ponto. Entrou no C. Então aqui eu já entrei no meu projeto. Vou dar um git clone. O que eu fiz ali? Eu entrei numa pastinha e agora eu vou só clonar o meu GitHub para dentro dessa pasta. Beleza? O projeto que eu criei lá no GitHub. Então git clone o teu repositório que você criou de criar lá. Biolink. Beleza? Eu coloquei o comando errado. É git clone. Beleza? Vai criar certinho ali. Criou. Agora a gente vai vir aqui em Open Folder, vou entrar lá e buscar o meu projeto, onde você criou aí, beleza? Biolink aqui, no meu caso, vamos dar um Select Folder, beleza? Ele vai abrir. Fechou, agora a gente está dentro do nosso projeto. Está conectado com o GitHub. Próximo passo, colocar o nosso comando aqui para a gente criar a nossa aplicação, beleza? Copia toda essa parte aqui do escopo que ele criou. Vamos ver, acho que a gente não só precisa deixar a parte do MVP para fora, beleza? É isso que a gente precisa. Então aqui no nosso agente a gente cria um projeto. 2 pontos. Então por que, né? Porque ele cria esse plano todo aí. O plano é mais fácil para ele fazer a integração, né? Provavelmente ele usa isso daí para agilizar o processo. Então a ideia do Antigravity é criar projetos mais rápido. Então, com base nisso, né? Com base no que ele define ali de escopo do projeto, basicamente, ele vai criar em cima daquilo, beleza? Olha lá, ele já criou a task, aqui do lado ele criou a task do projeto. Olha que bacana. Criou tudo, todas as fases. Aí aqui, na implementação, ele criou também o que ele vai implementar. Então a fase 1 vai criar tal coisa, né? Fase 2, core configuração, next alpha, autenticação e vai indo, todas as fases. Beleza? É isso, dá uma olhada no escopo, vê se está da forma que você precisa e dá um aceite.
Beleza? É isso. A partir daí ele vai começar a criar o nosso projeto. Fechou? Vamos dar uns run ali para ele criar, né, instalar, né, o Next.js. Então deixar configuradinho o Next.js, beleza? Então ó, ele vai instalar algumas libs agora que o Next precisa. Ó, ele vai fazer algumas perguntas ali, né, que o próprio instalador do Next já pergunta. Então a gente dá um aceite, ó. Vai aparecer o accept, você aceita, ele vai começar a instalar. Nesse momento ele já começa a criar a base do projeto. Então, vamos fazer o seguinte para a gente agilizar. Vamos dividir a tela aqui. Vamos colocar metade Point Gravity, que a gente não tem muito o que fazer ali. Ele vai seguir. E a gente coloca aqui do lado a nossa tela com as configurações. Beleza, está aqui o escopo, está aqui o nosso repositório. Vamos procurar agora o Firebase. O que a gente vai precisar configurar no Firebase, beleza? Já vou passar para vocês. Provavelmente ele vai te passar um guia de como configurar. Tá no plano de implementação. E você também pode perguntar para o ChatGPT, né? Como implementar tal coisa? Como implementar com o Firebase? Como configurar o Firebase no meu projeto? Então é isso, gente. Tem todas as ferramentas que a gente pode utilizar para, né, aprender a fazer tal coisa, beleza? Então tá aqui, ó, enquanto aqui desse lado ele vai pedindo mais algumas coisas, você vai dando run aqui, vai aceitando tudo. Aqui, ó, criar um novo projeto, beleza? Clica aqui, coloca o nome do projeto, biolink, continuar. Não aceita isso daqui para configurar agora. No seu caso, se você quiser configurar, você pode deixar tudo isso ativo, é legal. Então aqui, ó, do outro lado, do lado da tela, ele já está fazendo. Então vamos dando run aqui para ele continuar instalando, continuar configurando as coisas. Ele vai instalar o ChatCN, que é a nossa lib de UI agora. Então ele vai deixar tudo configuradinho. Ó, o projeto foi criado no Firebase. Você vem aqui no cantinho, vai ter criar, você vai Firebase Database. Então é isso que a gente vai precisar, beleza? Deixa ele configurando ali e você volta aqui para o terminal. Ó. Enquanto isso, ele está pedindo algumas coisas para você configurar, que é o ChatCN ainda. Ele está configurando algumas coisas. Acho que o comando que ele deu antes não deu certo. Então ele está tentando outro comando, beleza? Olha lá, agora começou a instalar, deu o checkzinho verde, está tudo certo. Beleza? Enquanto isso, a gente volta para o Firebase. Ele apareceu aqui para a gente criar o nosso banco de dados. Então vamos criar o nosso banco de dados. Pode usar o standard mesmo, não tem problema. Isso aqui já é o suficiente. Aqui ele presta mensagem, mas não tem problema, porque você não pode mudar isso aqui depois, beleza? Mas não tem problema. Continua, iniciar modo produção e criar, beleza? Tá criando o nosso aplicativo lá no Firebase. Então ele criou aqui, ó. Aqui do lado ele tá configurando algumas coisas do ChatCN ainda. Tá adicionando algumas coisas, que é botão, input, tudo mais que ele vai precisar no projeto, beleza? Vai dando next aí, vai seguindo o que ele pede. Então aqui a gente já tem o nosso banco de dados, beleza? Tá tudo certinho, nosso Firebase está configurado. Então é só aguardar ali ele terminar para a gente configurar algumas coisas, beleza? Atualizou, tá? Agora tá instalando certinho, instalando dependências. Pronto, ele instalou tudo lá. Ó. Ele tá criando o Env, tá criando uma coisa do Firebase, do Stripe, nossa autenticação, né? Tipos de validação. Então deixa ele trabalhando aí, beleza? Então a gente pode dar um aceite na conversação. Então a gente aceita e ele vai criando. Deixa ele criando ali. Tudo certinho. Olha lá. Está criando todos os arquivos que agora ele precisa. Está criando o nosso autenticação. Vai criar o nosso middleware, que é basicamente o que vai proteger as nossas rotas. Tá? Cria o provider, que é do Google. Criou nossa rota certinho. É isso aí. Fase 3. Agora ele vai para a fase 4, landing page e login. Então, enquanto ele está criando aqui, vamos aqui no nosso env. Já tem tudo que a gente precisa. Ele não vai colocar mais coisas aqui. Tá tudo certinho que ele já criou isso antes de tudo. Então a gente dá um Ctrl C, Ctrl V, duplica e renomeia aqui, ó. Tira depois do copy aqui e deixa só .env. Beleza? É isso que a gente vai precisar das nossas variáveis. Agora a gente vai no Firebase. Vai vir aqui no cantinho, a gente tem aqui, ó, a engrenagemzinha, vai ter contas de serviço. Ele carregou nossas contas de serviço, a gente vai aqui, ó, gerar nova chave privada. Beleza? Ele dá uma mensagem de atenção para você ficar ligado no que você está fazendo. A gente vai arrastar isso aqui lá para dentro do nosso
do nosso Antigravity. Open, tá aqui, todas as chaves que a gente precisa. O que a gente precisa aqui? Então a gente volta pro... Deixa eu só fechar aqui pra gente não precisar ver isso. Daí a gente vem no nosso Env. Eu tenho os dois abertos aqui. O Env e o nosso arquivo que eu baixar com as chaves. Então o que a gente precisa aqui no nosso Env? O Firebase Project ID, o Client Mail e o Private Key. E mais algumas coisinhas, tá? Então vamos pegar o Project ID, que é o que a gente precisa aqui no começo. Project ID. Ctrl C. Vou só abrir aqui o nosso arquivo de novo, porque acho que ele colocou mais pra frente. Aqui, ó, nosso env tá aqui em cima. Então aqui, ó, Project ID, cola. Volta pro arquivo lá. Se ele ficar abrindo um monte de coisa assim, não tem problema. Então tá. Fecha aqui tudo e vem no env. Qual que a gente precisa? Cliente e-mail. Então volta aqui, a gente precisa do cliente e-mail aqui, ó. Cliente e-mail. Copia tudo que tá aqui e cola aqui. Beleza. Agora a gente precisa do nossa key, né? Private key. Tá aqui, é essa de cima aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui para vocês verem, ó. A nossa private key. Beleza? Você copia tudo com as chaves. Então copia toda a private key. Aqui, ó, com as chaves, Ctrl C. Ele está abrindo algumas coisas aqui, mas não tem problema. Vai para o teu arquivo lá, no Env, e cola aqui. Beleza? A chave, normalmente ele pede, às vezes ele pede assim, às vezes ele pede outro formato, mas não tem problema. Então aqui, ó, Project ID de novo. Project ID, coloca aqui embaixo. Auth Domain. Então vamos ver aqui o nosso domínio de autenticação. Ó, AuthRL. Ele não precisava configurar isso, né? Mas enfim, ele já configurou. Então a gente vai utilizar, beleza? Cola aqui e a API Key. Vamos ver se tem a API Key lá. Aqui, ó. KIT. Ele fechando aqui, criando as coisas dele. A gente vai vir aqui no nosso Env e vai colar nossa API Key, beleza? Agora para rodar um build para ele ver se está tudo certo, né, no build do projeto, beleza? Vamos rodar o build ali e analisar. Enquanto isso a gente parou na configuração aqui do nosso Firebase, né? Vamos continuar a configuração do que falta. A gente precisa configurar o auth, tá? Só que a gente vai dar vai ver como que ficou o projeto, tá? Na verdade, vamos fazer o seguinte, para a gente já testar o auth, a gente precisa colocar aqui. Então a gente vem aqui no Firebase, Google Console, cadê? Vamos procurar aqui, ó. Google Cloud Console. Vamos no Google Cloud. Eu tinha outro projeto aqui, mas eu vou trocar pra gente usar um diferente. Vocês podem vir aqui em novo projeto, ó. Vamos ver se dá pra mim criar aqui. BioLink. BioLink. Tá certo, a gente cria. Aí ele vai ficar criando o projeto. A gente tem que selecionar aqui o novo projeto. BioLink. Seleciona ele, vai ficar lá. BioLink, beleza? Então aqui a gente pode vir no menu, vir em APIs, serviços, credenciais. Configurações de tela de consentimento. Beleza? Qual que é essa aqui? Essa tela de consentimento é aquela tela que quando normalmente você clica num login com o Google, ele pede para você selecionar o teu e-mail, ele sabe, então essa telinha vai aparecer justamente esse nome lá, BioLink. Aqui um e-mail de contato, avançar, pode colocar externo, que é melhor, e aqui você coloca outro e-mail.
Esse aqui você pode colocar um e-mail que vai... Ó, ele não vai notificar você quando você alguma coisa. Então, tá, coloquei o e-mail, avançar, concorda e conclui. E cria, beleza? Então tá aqui, você vai vir em criar um cliente OAuth, tá? Aqui você seleciona aplicativo web, coloca o nome do teu aplicativo, BioLink no meu caso. Vai adicionar o URL. Essa primeira URL é a nossa local aqui, ó, localhost, por enquanto, tá? Depois a gente precisa host, a gente vai adicionar mais uma, que é essa aqui, beleza? Depois a gente vai configurar a nossa quando estiver lá em produção o nosso site. Vamos copiar aqui, então, o cliente ID, coloca aqui o cliente ID, copia a chave, coloca aqui a secret, beleza, a gente tem as duas. Salva isso aqui. Aqui, tá vendo? A gente tem um Next Auth Secret. Copia um pedaço aqui e cola ali. Aqui, basicamente, a gente vai precisar do Stripe, mas isso a gente vai fazer depois. Primeiro a gente vai testar login, se está tudo certinho e está funcionando o cadastro, beleza? Então, dá um OK. E tá aqui criado nosso cliente OAuth, beleza? Deixa aqui o que a gente vai fazer agora. A gente vai logar a nossa aplicação. Vamos colocar ela para funcionar. Ele está rodando um build aqui para ver se tem mais algum probleminha. O que a gente pode fazer aqui enquanto isso? A gente vem em terminal, new terminal. Você vai ter aí também. Você pode rodar um npm run dev. Então você roda aí, ele vai abrir o teu projeto localmente. Então ele vai te dar um link, tá vendo? Ó? Tá rodando o Next 16 aqui. Tem um linkzinho, beleza? Então, esse mesmo localhost a gente coloca aqui no navegador, né? Cola ali e abre para ver o que ele criou. Tá carregando o nosso site, olha lá. Criou certinho o BioLink, criou no comece grátis, entrar, tudo certinho. Vamos aumentar aqui pra gente ver. Olha lá. Então ficou bem bacaninha, né? O layout que ele colocou. Então tá aqui, 9 meses, cancele quando quiser, beleza? Plano gratuito até 5 links e tem o plano pago, beleza? Criou os dois, tá bem legal, bem bacana. Então aqui, ó, ele deu um exemplo de como vai ficar o portfólio, beleza? Ficou bem legal. Então a gente vai em criar minha página agora. Vamos fazer o teste, ó lá. Entrar com o Google. Ele tá dando errinho. Vamos ver se ele... A gente salvou isso depois, né? Tá, vamos dar um... Aqui, ó, ele pediu mais algumas coisinhas. Vamos continuar dando run pro build funcionar. Tá, eu não salvei, tá vendo? Eu não salvei aqui nosso env. Então dá um Ctrl S. Ele vai relogar nosso env aqui, ó. Ele verificou que a gente fez a troca, beleza? Então a gente volta de novo lá. Dá um atualizar. E a gente vem aqui criar minha conta grátis. Entrar. Beleza? Redirecionou bonitinho aqui, ó, apareceu o que a gente criou lá, ó, BioLink, tá certinho, bem legal. E você escolhe o domínio, o teu Gmail, beleza? Então escolheu o teu Gmail, você continua. Espera ele fazer a autenticação, vamos ver para onde ele vai mandar. Olá, mandou para o nosso painel, olha que legal. Página ativa, plano atual, total de links, fazer upgrade, ver minha página, gerenciar links, aparência, tem até uma parte de aparência aqui, ó. Que legal, meu link, ó, você pode mudar algumas coisas, ó, que bacana. Tem cor e tudo mais. Perfil, não tá usando a foto ainda. Foto importada da sua conta Google. Tá, não tá aparecendo a foto aqui, mas enfim, diferente, a gente arruma isso depois, beleza? Então fica uma tarefinha para vocês fazerem no de vocês. Então a gente tem os links aqui, a gente pode, novo link, criar meu primeiro link, tá? Só vamos ver aqui que ele criou na parte de planos, ó. Bem legal, plano atual, 2 planos que você pode fazer, tem a opção aqui, sair, ver minha página, ficou bem legal. Dashboard, gerenciar links, novo link. Vamos criar aqui. Vou colocar aqui, Chat GPT. Vou copiar o linkzinho do Chat GPT aqui.
Ctrl V. Olha lá. Vamos criar. Ele adicionou linkzinho criado. Vamos ver se ele vai atualizar aqui para a lista. Não atualizou, né? Vamos só diminuir aqui, já que a gente viu como que ficou, para ver o que ele está criando. Ó, ele vai colocar um... Isso aqui já aconteceu em alguns projetos. Ele tenta criar uma condição lá. A gente não quer isso, tá? Só vamos dar o run aqui para ele tentar... Acho que ele está corrigindo alguns probleminhas de build ali. Que a gente precisa que esse build passe para a gente subir isso lá no GitHub, beleza? Depois na versão. Então a gente está aguardando ele corrigir esses problemas, o build passar 100%. Ó lá. Vamos ver o que ele está passando mais uma verificação de lint. Então, enquanto ele corrige esses erros, né, e a gente não... Vamos configurar o nosso Stripe. Então, entra no Stripe. Se você não tiver conta, loga com a sua conta aí. Se você não tiver, cria uma. Pode criar até com o Google mesmo. Já fica legal. E entrar. Beleza, eu vou acessar a minha conta aqui. Eu já tenho até uma criada ali. Eu vou criar mais uma com vocês. Para vocês vai aparecer que você não tem. Então, você precisa criar a primeira, beleza? Ele cria para você certinho. Aqui no caso eu posso criar mais uma, posso dar o nome de BioLink, ó, BioLink. E aqui você coloca o país, vamos colocar aqui Brasil, criar. Beleza, ele já vai, né, mudar para esse perfil. Olha lá. Então ele logou no nosso perfil, ele já pede para você configurar várias coisas aqui, site da empresa e tudo mais. A gente vai ignorar por enquanto, beleza? Depois você pode configurar ali e ver como que faz. Ignorar por enquanto. Acessar a área restrita. Então é isso basicamente. Vamos acessar a área restrita para a gente ter um ambiente de teste. Só teste, não tem nada válido. É só para a gente ter realmente um teste. Então vamos deixar aqui do lado. Vamos voltar ali para o nosso anti-gravity. Vamos dar um run aqui para ele fazer o teste dos erros de novo. Que ele corrigiu. Enquanto ele corrige, vamos só pegar as informações aqui. Ó. Chave pública. Copia a chave pública e cola aqui. Chave pública. Next public. Isso aí. Cola aqui a chave pública e a chave... Tá, vamos copiar de novo a chave pública. E vamos colar aqui, só para garantir. Então, seleciona aqui, dá 2 cliques e cola. Chave pública. Public. Depois a gente vai para Secret Key, que é a chave privada. Copia e cola aqui. Por enquanto é isso, beleza? A gente precisa o quê? A gente já tem, né, as nossas chaves. A gente vem aqui no cantinho, vai em catálogo de produtos. E vamos criar o nosso primeiro produto. Só antes do lado aqui, ó, você pode ir dando run aqui, porque ele vai ficar pedindo isso aqui até ele corrigir o probleminha ali. Beleza? Adiciona produto, você coloca o nome do produto, vamos colocar a descrição. Pode ser qualquer um. Vamos pegar lá no nosso site, ó, o que ele colocou. Então a gente pode vir até aqui em planos, ó, ele está buildando algumas coisas, então vai dar um errinho ali, mas depois a gente corrige. Então a gente copia isso aqui, que é a descrição. E daí cola aqui no nosso produto, tá? Você pode fazer... deixar bonitinho aí, dá pra colocar umas informações a mais ali, ó. Vamos dando espaço aqui. Daí depois você customiza aí da forma que você precisa, beleza? Então, status. Fechou. Aqui embaixo a gente vai colocar recorrente, vai colocar 9, que é o valor do plano, BRL mensal. Adicionar. Fechou, ele criou nosso produto. A gente acessa o produto e vai aqui embaixo. Tá vendo que a gente tem Price Product aqui, ó. Price Products. Esse é o nosso ID que a gente vai colocar aqui, no Pro Price ID, beleza? Então a gente tem aqui, a gente vai... Ó, a gente aumentou aqui, ele já apareceu aqui do lado, ó. Price Product ID, tá vendo aqui embaixo, ó? Copia o ID, minimiza, deixa certinho ali e vamos colar lá. Próximo passo,
o nosso webhook. Não vai funcionar localmente, vai funcionar lá no servidor, então a gente vai fazer isso daí depois. Mas a gente já vai deixar tudo preparado. Então a gente vem em webhooks. Quer dizer, vamos segurar, né? Vamos segurar o webhook para depois. Só vamos deixar ele buildar pra gente conseguir subir lá no servidor, beleza? Então vamos fazer o teste, vamos corrigir esse probleminha dos links não tá aparecendo. A sequência quando ele terminar de fazer os builds dele aqui. Copiamos o errinho, vamos colar ele no terminal para ele resolver depois. Olha lá, build passou com sucesso. Parece que tudo deu certo agora. Então vamos, olha lá. Remove, ele está removendo algumas coisas que ele criou ali para fazer o teste. Então finalizou aqui, tá? Ó, a gente vai dar um accept em tudo que ele fez, beleza? Tudo certinho, o build passou, deu sucesso. Agora a gente tem um projeto rodando. Ó, ele passou aqui também as informações, né, um sumário de tudo que ele fez, a arquitetura do projeto e tudo mais. Ó, bem legal, bem bacana o que o Antigravity entrega para você. Então tá, aqui a gente tem essa parte do webhook, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele corrigir aquele probleminha. Eu já tinha no meu Ctrl+C, você copia a linha aqui, vem aqui, e ele vai dizer que ele está buscar ali por um índice composto, mas lá a gente precisa fazer uma configuração a mais, tá? Esse erro é expirado no Firebase quando usa o where ali para combinar com order by. O Firebase exige um composite index, tá? Então você, eu não quero. Mude, eu não quero isso. Vamos pedir para ele mudar, porque a gente não precisa de dois índices compostos. Ele pode fazer de outra forma. Vou alterar as queries para não precisar composite index, buscando em order by e ordenando em memória, beleza? É isso que a gente precisa. Então, para fazer isso, a gente precisaria configurar um plano lá no Firebase, e daí a gente tem que mudar o plano, colocar conta de pagamento e tudo mais, configurar isso daí. A gente não precisa. Vamos só, ó, ele já terminou, vamos dar um accept aqui embaixo. Não, ele está gerando ainda. Vamos agora ele gerar ali e a gente dá um accept em tudo. Então ele já terminou, né? Pronto. As queries agora buscam apenas por user ID, sem compose index. E fazem o filter e sort direto no JavaScript. Pode testar novamente. Então vamos fazer o teste se foi corrigido. Dá um accept all aqui e vamos voltar aqui. Vamos atualizar a nossa página de links para ver se tem o nosso link criado ali. Olá, tá criadinho, bonitinho. Ó, a gente pode ter essa opção de ativar, excluir. Vamos adicionar um novo link, que é Instagram. Vou colocar o ChatGPT só para um teste. Então a gente cria o Instagram. Olha lá, atualizou, bonitinho. Cria um novo Facebook. Tô colocando o mesmo link aqui, mas ó, até coloquei o erro aqui, ó. Então não é esse linkzinho aqui do ChatGPT. Cria mais um. Facebook. É legal, a gente pode arrastar, ordenar, enfim. Tem o ativo ou não, a gente pode excluir. Vamos excluir aqui o Instagram. Olha lá, link removido. Boa, vamos criar de novo Instagram e coloco o linkzinho. Opa. Seleciona aqui, que eu já tenho salvo. Então cria. Cria, tá bem legal, tá mandando uma mensagem ali mostrando que foi criado. Aqui tem um menuzinho que aparece. Vamos aqui na aparência para ver o que a gente consegue mudar. Ele deu um erro aqui, vamos ver. Ó, vamos ver esse erro aqui, ó. Então ele deu esse errinho, vamos corrigir ele aqui também. Verifique esse erro. Tá, deu certo, mas ele tá dando um erro no componente de... Então, ele terminou, né, de fazer essas correções. A gente dá um accept de novo. Então, todas as correções estão ok, aparentemente. Vamos só aumentar aqui e vamos fazer os testes aqui, ó. Tem a parte de links, que é o Pro, tá vendo? O Pro pode personalizar as cores. Muito legal. Meu link é só um exemplo. Dashboard. 3 links, tá bem legalzinho aqui. Ver minha página. Vamos lá ver a página como ele criou. Provavelmente lá vai aparecer a imagenzinha. Ó lá, apareceu a imagenzinha, tá aqui os linkzinhos, ó. Clicou, ele manda pro site. É isso. Cada um tem uma página ali e ficou bem legal. Deixa eu ver. Ó, ele criou a mesma roupa ali. Então ficou bem legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair, fazer alguns testes
para dizer que tá ok, né? Senão a gente não consegue subir em produção. Tem que fazer alguns testes aí, faça bastante testes antes de colocar em produção. Eu vou mostrar como faz e, né, você fica em cargo aí de resolver todos os problemas, melhorar alguma coisa se fica faltando, enfim. Então vamos começar aqui, clica em entrar de novo. Ele vai pedir para selecionar, a gente vai para a próxima conta. Eu tenho duas contas aqui, a gente já consegue ter um exemplo. Olha lá, continuar. Tá ali, ele criou certinho, ó, Diogo Paes Dev 20, Diogo Paes 20, tá aí a página, 0 links, aparência, tudo mais, free. Legal, não tem links. Sim, a aparência mudou, tá certinho, agora ele pegou a imagem aqui. E vamos sair, vamos fazer mais um teste que é o entrar, ó. Vou entrar e vou vir aqui. Não é outra conta que eu já tenho, beleza? Vamos ver se ele vai carregar de novo ali o que a gente tinha. Olha lá, carregou os 3 links, beleza? Então, assim, a quantidade de links do free, do gratuito no caso, né, é 5. Então a gente vai, vamos aproveitar aqui, já vamos criar mais. O que falta aí? TikTok. Então, TikTok, criar. Criou mais um, vamos criar mais um. Novo link. YouTube. Então tá aí. Criar. Fechou. Você atingiu o limite de 5 links do plano free. Olha aí, faço o upgrade. Legal, né? Dashboard. Ó, tá tudo legalzinho aqui. Aparência, tudo legal. Plano, legal. Tá aí, galera. Não pode fazer mais. Ele bloqueou. Enfim. Ele só pede o upgrade. Beleza? Vamos subir esse nosso repositório lá então. Então agora o próximo passo. A gente testou que tá ok. A gente não vai testar o pagamento aqui porque em local é mais chatinho. Então a gente vai fazer isso lá no nosso ambiente, lá no GitHub. Então a gente vai fazer o quê? Vou comentar tudo isso aqui e subir pro GitHub, beleza? Então, ó, vou minimizar aqui só pra gente conseguir enxergar. Vou clicar aqui nas nossas alterações, tá vendo aqui a ramificação? Ó, é nosso controle de versões. A gente tem aqui em cima, vou aumentar para vocês verem, ó. A gente tem a mensagem. Então a gente coloca a mensagem. Pede para ele gerar automático. Gerar uma mensagem para mim. Beleza? Primeiro commit. Você vai vir aqui nesse maisinho, ó, adicionar um mais no mais, que ele vai pegar tudo isso aqui e colocar pra gente pronto para subir. Beleza? Vamos aguardar, ele gerou lá, ó, a fit inicial, projeto inicial, vamos dar um commit. Temos um commit, agora saiu daqui, a gente tem que dar um publish branch. Então, pra gente subir lá pro nosso GitHub de verdade agora. Agora ele tá subindo. Antes a gente disse, a gente alterou isso aqui. Agora a gente subiu exatamente, tá? Então se a gente vir no nosso repositório, dá um atualizar, tá aqui. Tudo que a gente fez tá aqui no GitHub, beleza? Temos tudo aqui em mãos, pronto pra gente subir na Vercel, que agora é a parte de configurar isso. Então tá, vamos abrir a Vercel aqui. Vercel. Vamos adicionar novo projeto. Aqui, ó. Tá vendo que tem um biolink aqui? Então vamos dar um import. Se você não tem conta na Vercel, você pode logar com o teu GitHub, pode logar com o teu Gmail. Cria uma conta ali e vai estar da mesma forma, beleza? Aqui ele já identificou que é um projeto Next. Se ele não identificar, você seleciona aqui e marca que ele é Next.js, beleza? Aqui ele configura tudo automaticamente a partir disso daí. As nossas variáveis de ambiente. O que é nossas variáveis de ambiente? É o que a gente configurou aqui, ó. Nessa parte. Então vamos só assumir ali a partezinha. É isso aqui que a gente configurou, beleza? Essas são as nossas variáveis. Então a gente dá um Ctrl C e dá um Ctrl V, beleza? Tá tudo aqui certinho. O que faltou? Aqui, ó. Nosso webhook, beleza? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar um webhook lá só pra gente não perder o nosso build, tá? Talvez ele dê erro. Vamos deixar sem e fazer então. Depois a gente configura lá para não dar confusão, beleza?
Então, colocou tudo aqui, ele pegou todas as que a gente precisa. Inclusive aqui, ó, essa chave pode dar um probleminha, se der a gente corrige depois, beleza? Então, dá um deployment. Então ele vai pegar e já vai fazer um deploy com todas essas variáveis certinho. Se não tiver as variáveis, ele pode dar erro no deploy. Então você sabe que você tem que configurar as variáveis antes, beleza? Então vamos ver, ele vai passar por toda a parte de build ali, ó. Vai verificar as dependências, instalar os pacotes, igual a gente fez aqui local. Então tá aqui, pessoal, ele terminou o nosso deploy. Então já tá no ar o nosso site. Legal, né? A gente vai em continuar pro dashboard aqui, ó. Então vamos continuar pro dashboard. Aqui a gente tem um dashboard onde a gente tem uma URL, tá vendo aqui, ó? Que a gente pode usar ela, tá? Vamos deployment. Ó, tá aqui o último que a gente subiu. Então tudo que a gente fizer aqui no nosso anti-gravity, fazer aquele processo de salvar tudo ali, subir lá pro GitHub, a Vercel vai pegar esse último commit e vai atualizar. Então vai estar tudo certinho em tempo real, beleza? Então tá aqui, ó, a gente tem esse link, tá vendo? Esse link a gente precisa. Copiar o endereço do link. Copiamos o link. Tem mais um aqui, deixa eu ver se o outro é até melhor. Ah não, ó, é esse aqui mesmo. Então vamos usar esse aqui por enquanto, que é o nosso domínio default aqui da Vercel. Estamos dentro da Stripe. Você vai vir em desenvolvedor aqui embaixo, vai clicar em webhook, vai adicionar destino. Beleza? Basicamente é isso. O que a gente precisa saber? Qual que é o URL? Para onde a gente precisa mandar o usuário quando ele fizer a verificação do webhook? Então, ó, adicionar, deixa a versão. O que a gente precisa saber agora? Quais são o que a gente vai deixar que o webhook acesse aqui, beleza? Então a gente vai vir aqui no projeto, vai vir source, app, API, webhooks, tá vendo? Stripe. Então a gente entra na rota aqui. Então aqui dentro, vamos aumentar aqui para vocês verem como é que é. Ó, aqui dentro a gente tem várias, tá vendo aqui, eventos, tá vendo? Tipo de eventos, tem vários. Então a gente tem que pegar todos esses eventos e colocar lá, para liberar o acesso a eles, beleza? Então aqui, ó, você copia, entra lá e cola aqui. Ele vai mostrar lá embaixo, tá vendo? Você seleciona, aí você vai para o próximo. Copia. Cola aqui e adiciona. E vai para o próximo. Copia. Seleciona e cola ali. Beleza? Dá um selecionar ali embaixo. Não esquece, daí foram 3 eventos. É isso mesmo, ó. Checkout sessão completa, quando a sessão for completada, ou seja, o pagamento foi completado. O Customer Subscription Delete, quando ele captura. E o Invoice Payment, né, a falha do pagamento, na hora da tentativa de pagamento, beleza? Então, aqui a versão. Depois de qualquer coisa a gente troca se precisarem no código. Primeira opção, a gente põe de webhooks, continuar. Agora aqui, ó, esse nome você pode deixar, ou você pode colocar biolink, você que decide. Aqui é o URL, a gente volta lá para nossa Vercel. Aqui, ó, Vercel, a gente tem o link, que é esse primeiro aqui, botão direito, copiar o endereço do link, vem aqui, cola aqui. O que a gente precisa seguir? A gente precisa seguir aqui, ó. Depois de API, a gente vai ter webhooks Stripe. Então você vai colocar aqui API barra webhooks barra Stripe. Beleza? Basicamente é isso. Então ele vai acessar esse domínio, depois ele vai acessar a nossa pastinha API, depois vai cair dentro de webhooks, depois vai cair dentro de Stripe. Aí ele vai conseguir validar todos esses carinhas que a gente deu ok, beleza? Então fechou, API barra webhooks barra Stripe. Ó, eu só vou copiar isso aqui, vai que a gente precisa configurar depois, tá bom? E cria o destino. Criamos tudo certinho, tá ali o nosso evento criado. Deixa eu só verificar aqui se a gente precisa mudar aquela versão. Vamos aqui em libs.
a gente vai Stripe. Ó, não tem mais a versão, tá? Então a versão provavelmente não é mais preciso agora. Então tá, daqui a gente já parou, a gente só vai pro que a gente precisa agora, que é configurar o nosso site lá em produção. Então ele já está aqui, a gente já consegue acessar, beleza? Então a gente volta ali e copia aqui, ó, essa aqui de baixo, tá vendo? Ó? Segredo da assinatura. Esse é o segredo dos eventos, o secret dos eventos que a gente precisa copiar. Então dá um visualizar, copia ele e agora você pode colocar ele lá na Vercel. Vamos copiar primeiro o nome dele aqui. Então a gente vai em exemplo, copia aqui, ó, o que falta, qual que falta? É esse aqui, ó, o secret, tá vendo? Copia ele, volta lá para nossa Vercel. Você vai vir em settings, vai vir em environments aqui e você vai vir em adicionar, tá vendo? Clica aqui, cola ele aqui, volta lá, copia a chave do webhook aqui no Stripe e cola aqui do ladinho. Então é nome, valor, beleza? É isso, saved. Ele adicionou ali, ó, bonitinho pra gente. O que a gente precisa fazer depois que a gente adiciona qualquer uma dessas variáveis aqui? Precisa dar um redeploy. Então é só clicar no redeploy, deploy, e ele vai fazer de novo o deploy, beleza? Você pode visualizar aqui, ó, ele já vai te dando um feedback do que você precisa fazer. Então você precisa ficar acompanhando o deploy. Você pode vir aqui na área de deploy, ele vai estar ali rodando, tá vendo? Build 9 segundos. Então espera ele atualizar. Depois de atualizar, a gente vai conseguir fazer o teste. O que eu gosto de fazer? Vem aqui, procura por Stripe. Vai ter aqui, ó, cartões de teste do Stripe, tá vendo? Entra, acessa ele. Vai vir aqui, ó, cartões de teste do Stripe terminal, beleza? Volta aqui para baixo, você pode copiar esse primeiro aqui, só pra gente fazer um teste. Tá fazendo um teste, tá funcionando. Depois, quando você colocar no ambiente real, vai funcionar também. Então você volta aqui pro build, espera ele finalizar. Então esses cartões aqui você pode usar ele no ambiente de teste, entendeu? Então você tendo esses cartões, você pode fazer pagamento, todos os tipos de pagamento, entendeu? Aqui para baixo tem mais métodos, ó. Ah, falhou, deu certo, sucesso. Então faz os testes na sua aplicação, vê se está tudo funcionando certinho. Adiciona mais eventos aqui do webhook se precisar, para ele validar todas as coisas, beleza? Então você tem a base, né? E vai fazendo a partir daí. Ó, o build passou, tudo certo. Dá um atualizar aqui. E é para funcionar o webhook agora. Vamos dar um continuar, entrar. Ah, faltou um detalhe, ó, vai dar erro. Tá bloqueado, tá vendo? Acesso bloqueado. O que a gente precisa fazer? Liberar esse mesmo aqui domínio lá no Google, para ele aceitar esse domínio. Então você precisa colocar isso aqui lá também. A gente colocou só o localhost, lembra? Copiar o endereço do link, volta lá pro Google, vem editar o seu link. As chaves continuam a mesma, não vai mudar. O que vai mudar, você vai poder dar mais liberdade para ele. Então vem aqui, cola aqui. Lá de baixo você adiciona também. Só vou tirar a barra aqui que ele vai reinar. A segunda, a gente cola aqui. A partir da API, a gente copia e cola aqui depois do barra. Então ficou os dois. Opa, ficou uma barra dupla aqui. Ficou os dois, beleza? É isso. Então você vai dar um salvar. Tá tudo certinho ali. Salvou. Então tá certo, é o mesmo. Vamos fazer o teste e ver se vai dar tudo certo. Login. Beleza? Clicar em entrar. Olha lá, liberou, boa. Então ele já apareceu com o link certinho. Você vai vir. Eu já tenho as duas contas, tá? O cadastro vai funcionar igual a gente testou lá no localhost. É a mesma coisa, tá? Vamos ver ele acessando. Ele deu problema no callback, vamos ver, vamos dar uma atualizada aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar pra gente fazer o teste certo. A gente clica aqui do link de novo. Tá aberto, a gente vai entrar, vai fazer o login, beleza? Acessa a nossa conta, vamos ver se ele vai redirecionar. É para outro link que ele precisa mandar lá, ó. Ele não identificou, callback URL.
Vamos pegar de novo e configurar lá no cliente. Vamos ver o que deu. Então tá, evento, API, Auth, callback Google. Tá tudo certinho. Basicamente é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos testar com... Às vezes ele pode levar um tempinho para fazer o redirect. Vamos voltar lá. Vamos dar um Ctrl Shift R aqui para limpar o cache. E vamos em começar. De novo, mais um teste. A gente testou, a gente deslogou e logou de novo. Era para dar certo. Então tá aqui, ó, Vercel. Google tá dando erro ao da Vercel. Ah, entendi, ó, aqui, ó. Que faltou a gente configurar. Bem lembrado. Ó, a gente precisa configurar algumas coisas aqui no nosso na nossa variável, tá? Que a gente não configurou, passou sem perceber. A gente não está usando mais o local. Agora a gente tem um ambiente novo. Qual que é o ambiente novo? É a nossa nova variável. Deixa eu só voltar aqui para a gente vir e pegar o nosso e-mail, aqui, ó. Vamos copiar copiar o endereço do link, vamos em Settings, vamos em Environments Variables. A gente vai colocar aqui, ó, em Next Secret, Next URL, tá vendo? Isso aqui não pode ser local. Isso aqui precisa ser lá o nosso novo domínio e dar um deploy de novo. Então agora é para funcionar o nosso login. Ó, viu? Não tinha erros, a configuração estava certa, mas é alguma coisa que falta de configuração de variável para funcionar 100%. Se no local funcionou e você configurou, passou o build lá na Vercel, ele está no ar, é configuração, é alguma coisa nas suas variáveis. Veja lá, analise, pergunta para o ChatGPT que ele vai te ajudar, beleza? Vamos esperar só o build acontecer. Então, aqui o videozinho está acontecendo. Por isso o Next estava talvez reinando por causa da URL, né? Então é bem a URL do Next Auth ele mesmo. É aquela URL, ó. Essa do Next Auth que ele usa para conectar com o provider do Google. A gente precisava ter corrigido, arrumado ela na hora de criar o nosso build. Mas enfim, a gente não sabia do subdomínio ainda. Então eu deixei para depois e acabei esquecendo de configurar ela. Normal, faz parte, gente. Olha lá, build funcionou. Ok? Vamos fazer o teste agora. Agora é para funcionar. Olha lá, tá logado já. Beleza? Funcionou? Tudo certo, galera. Cria uma conta, entrar. Olha lá, vai pedir para você fazer o login, ou você, se você já tiver, ele vai automaticamente autenticar e vai mostrar os links, tá vendo? Ó? Tá tudo bloqueado, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Teste do nosso pagamento. Então a gente copia o cartão, volta para o BioLink. Cara, eu não posso criar mais link. Beleza, tá aqui, fazer o upgrade. Vamos fazer o upgrade. Fazer o upgrade. Ele vai direto para a tela do cartão de teste. Ele está dizendo aqui, ó, área restrita, ambiente de teste. Olha, ele configurou tudo bonitinho aqui o plano. Lógico, você pode arrumar lá, né? Mas daí você faz isso. Coloca uma data válida. Coloca um CVM qualquer um. Nome, teste. Assinar. Fechou, pagamento finalizado. Olha lá, apareceu a assinatura, já está com o Pro, já ficou certinho o Pro do lado. Então tá tudo legal, pessoal. Então é isso, pessoal. Tá criado nosso projeto, tá em ambiente de teste ainda. O que a gente precisa fazer para colocar ele em ambiente de produção, beleza? O que você vai precisar fazer, tá? Então aqui, ó, no nosso cliente, a gente precisa criar uma chave, né, para usar no ambiente de produção.
Então, cria um novo cliente, certo? Seleciona aqui, mesma coisa, coloca o nomezinho. Bio link prod. É isso, beleza? Nessa parte, pessoal, eu acabei cortando ali, mas você precisa basicamente, né, ir no ChatGPT e procurar algumas ideias de domínio, né, de nome para o teu projeto, enfim. E ir atrás do domínio ali na Vercel mesmo, quando você vai no seu projetinho, tem a opção de domínios ali na barrinha da lateral e você consegue procurar um domínio para colocar no teu projeto. Configura o domínio, você volta lá para a tela da autenticação do Google, lá no Google Cloud, e configura lá o domínio que você colocou em produção. Aí troca as chaves lá também, né? Os envs, né? Para o novo domínio. Configura tudo isso daí, deixa tudo certinho, faz os testes se tá conseguindo, né, fazer login, tá conseguindo fazer, né, todo aquele processo de, né, sair, deslogar e logar. Deu tudo certo, tá certinho. Aí configura o Stripe, né? Então é isso, pessoal. Eu não comprei o domínio, mas é só vocês comprarem o domínio aqui que vocês querem, beleza? E fazer essa configuração do Stripe aqui, né? Alterar para conta de produção, beleza? Ele vai pedir várias coisas, vai pedir uma configuração aqui para você configurar, né, a tua conta e ativar essa conta. Então é mais dados pessoal, né? E ele vai perguntar algumas coisas ali, ó, adicionar seu banco, né, proteção de conta e tudo mais. Beleza? Precisa configurar isso aqui para ativar o Stripe. Você vai conseguir novas chaves, né? Com essas credenciais você só vai na Vercel, vai nas suas settings, vai em environments aqui e você troca aqui, ó, tudo que for Stripe você tem que trocar. O preço, porque você vai ter que criar um novo produto lá em produção, cria webhook, cria tudo certinho, beleza? Então é isso, o projeto está pronto, foi legal demais, ficou bem bacana e a gente teve, né, uma ideia legal de como o Antigravity faz realmente os projetos rápidos. Então aqui, esse é o tempo que a gente levou, 1 hora e pouquinho é o tempo do vídeo, e a gente levou para criar uma aplicação. É um micro SaaS, né, resolve um problema e você pode criar para o seu. Então, segue as mesmas coisas, faça do mesmo jeito e tudo vai funcionar, beleza? Se você gostou, chegou até aqui, viu o vídeo até o final, gostou, se inscreve, curte, compartilha com mais alguém e bora pro próximo.